Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre horta. Eu vou fazer uma apresentação, vou passar uma apresentação para vocês e depois um filminho rapidinho da minha estufa, onde eu estou produzindo a minha pequenina horta para abastecer assim o meu consumo diário. Daí, no finalzinho, depois da apresentação, aí eu vou passar o filminho para vocês. É bem rapidinho, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Ok. Então, tá aqui. Essa é a nossa apresentação de hoje. Então, planejamento, implantação e manutenção de hortas. Bom, vamos ver. Quanto ao sistema de produção, a gente pode escolher entre convencional produção geral por aí, usa veneno, adubo, insumos comprados, aquela coisa arada, e é mais ou menos essa alegria toda aqui, ó. E aí o que se produz nesse conjunto aqui, que tem que fazer esse tipo de cuidado para poder andar por aqui, depois a gente come. E o alternativo é essa coisa aqui, ó. A gente produz com adubo orgânico, de uma forma mais suave, mais gentil com o meio ambiente e conosco mesmos. Então, eu acho que o sistema alternativo eu gosto mais. Bom, o que é mais importante de tudo, antes da gente falar de horta, jardim, pomar, o que quer que seja? O solo é a base da agricultura, a base da produção, a base de tudo. Se a gente tem um solo ruim, que é o que a gente costuma encontrar em solos de cultivo convencional, não tem cobertura de solo, ele é compactado, a chuva não penetra, então escorre muito, é o solo que vai provocar enchente, assoreamento de rios, e não é uma coisa boa. O solo bom, para a gente cultivar qualquer tipo de planta, não interessa se é horta, pomar, jardim, lavoura, é esse tipo de solo aqui. É um solo que é rico em matéria orgânica, e daí tem bastante planta, tem diversidade de plantas. Por conta dessa diversidade de plantas, também tem uma diversidade muito grande de vida dentro desse solo, que é alimentado com bastante matéria orgânica. De tudo que se decompõe naturalmente por aqui, e mais a matéria orgânica que a gente eventualmente coloque, colocando um composto, uma terra vegetal, e isso vai me dar um solo permeável, que a chuva penetra, abastece lençol freático, a planta não tem sede, porque ela está bem abastecida, o solo inteiro tem água, está sombreado, enfim. O solo que a gente vai buscar é esse tipo de solo aqui, em qualquer tipo de cultivo, especialmente numa horta ou num jardim dentro de casa, na nossa casa, vamos dizer assim, tá? Para a gente começar a pensar sobre produção de horta, o que a gente vai ter que pensar? A gente vai fazer um planejamento prévio. Então, você anota num papel lá, num caderninho, lá no nosso diário de jardinagem, o que nós precisamos para implantar uma horta. A gente tem que saber onde é que vai implantar essa horta. Esse local que a gente vai escolher, a gente tem que ver que tamanho ele tem para a gente poder produzir. Tem que lembrar que a gente precisa de sol. Não adianta ter só luz na horta. A horta precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol por dia, tá? Tem que ter água, porque tem que regar, tem que molhar, tem que ter água disponível e de boa qualidade e em quantidade suficiente. E o solo é o solo que a gente tem, que a gente vai melhorar à medida que seja necessário para chegar naquele solo que eu mostrei antes ali para vocês. Quando a gente está fazendo esse mesmo planejamento, a gente tem que pensar uma coisa muito importante e anotar, é o seguinte: o que a gente gosta de comer e quanto a gente come, para poder planejar o tamanho depois dessa horta que a gente vai fazer. Quem que vai cuidar da horta? Somos nós? Nós vamos ter algum ajudante? Quais são as minhas condições para conseguir cuidar dessa horta? Vai ser os netinhos junto? Vai ser os filhos junto? Eu tenho cachorro, não tenho cachorro? Tudo isso a gente tem que considerar na hora de planejar o lugar e a quantidade de horta que a gente vai querer ter, tá?
Nós vamos ter algumas estruturas de apoio, como composteiras, estufas, guarda-chuvas, etc. E as ferramentas. A gente vai ter que ter um lugarzinho para guardar ferramentas. Tá? Bom, área disponível. As mais variadas possíveis. Você pode estar num apartamento, você pode ter caixotes assim, ó, que fazem uma horta muito linda, com certeza. E bastante aproveitada. Aqui tem horta para bastante gente comer. Se você não tem terreno na sua casa, ó, você pode aproveitar o terreno ali fora. Algumas coisas você não vai poder plantar, outras você vai poder plantar isso. Então, isso aqui é numa calçada na frente da casa. Tem horta aqui, ó. Você tem um canteiro, um lugarzinho pequeno, você pode fazer uma espiral de ervas, depois nós vamos falar sobre isso. Isso aqui, ó, vocês estão vendo, tem um muro aqui atrás e vocês estão vendo um telhado. Isso aqui é numa laje. Então, foram construídos canteiros em cima de uma laje, tá? Ou pequeninos vasos numa varanda. Ou, se você tem bastante espaço, você pode fazer canteiros. Por exemplo, desse tipo aqui, que são os canteiros instantâneos. A gente até já comentou, já tivemos uma palestra sobre isso aqui em casa, né? Sobre canteiros instantâneos, tá? Outra coisa importante que a gente precisa entender é sobre sol. Então, por que que a horta precisa de sol? Porque ela traz luz e traz calor, né? Então, quando a gente vai instalar a nossa horta, a gente tem que ver a posição relativa do sol. Então, todas as áreas que estejam olhando para o norte, tá? Olhando para o norte, é um lugar que é mais seco e tem alguns ventos, e são ventos mais quentes. Então, e é onde mais tem sol, porque na face norte bate sol praticamente o dia inteiro, a não ser que tenha alguma coisa fazendo sombra. A face leste, onde nasce o sol, é o lugar onde temos um sol mais fraco, mais suave, mais manso. Na face oeste, a gente tem o sol da tarde, que é o sol ardido, aquele sol bem quente. Então, a gente tem que cuidar quando a única opção que a gente tem diária é na face oeste, para fazer algum tipo de proteção. Depois nós vamos ver ali contra o sol demais, tá? E a face sul é a face fria e sem sol. Então, se você não tem lugar outro que não a face sul para plantar, você vai ter que tomar alguns cuidados ou vai usar plantas mais adaptadas à sombra, porque a face sul sempre vai ser sombra, frio. Então, alguns anteparos que olhem para o norte, e você está no sul, e você olha para o norte. Quando você olha para o norte, de lá vem o sol, mas você está escondida no sul. Você tem que pôr um espelho, enfim, uma parede branca que esteja olhando para o norte. Então, é mais complicado. Então, procurem não usar a face sul, sempre que possível. Usem, de preferência, norte, que vai ter sol o dia inteiro, e cuidado com a face oeste, que é a mais quente de todas, tá? Bom, tá aqui, ó. Além disso, a gente tem que lembrar que o sol, ele tem um caminho. Quando é verão, ele passa mais a pino. E quando é inverno, ele passa bem ao norte. Ele deita e passa lá no norte, né? Então, a gente tem que cuidar com isso daqui, que não falte sol no inverno. Se eu tiver uma árvore aqui, uma construção aqui, alguma coisa aqui, vamos dizer que aqui é norte, isso aqui é a face norte, o sol vai ficar escondido, vai ter menos luz, menos calor nesse lugar. E além dele andar no céu assim, ó, ele caminha no horizonte. Então, quando ele é verão, ele vai nascer mais ao sul para nós, quando é verão. Quando ele é inverno, ele vai nascer mais ao norte. Então, tudo isso a gente tem que considerar na hora de pensar na disposição que nós vamos pôr a nossa horta, porque vai ter todas essas alterações ao longo do ano. Se você está numa área que tenha declive, tá vendo? Ó? Se essa face aqui, ó, é a face norte, ela é ensolarada. Essa face sul aqui, ó, ela é a de sombra e frio e umidade. Tá? Bom, água. A água é importante, a gente precisa ter. Nós estamos passando por um momento bastante crítico de falta d'água. Então, se vocês têm
condição de fazer captação de água de chuva para poder ter reservatório, para poder molhar as plantas, é ótimo, é excelente. Senão, vocês vão ter que ter uma torneira, ou um poço, ou enfim, tem que ter água. E aí vocês vão pensar nas estratégias para poder ter água disponível sempre. Hoje em dia é muito comum o pessoal ter cisterna em casa para coletar água de chuva quando chove, e essa água é muito boa para regar planta, mesmo a horta, ou mesmo as plantas dentro de casa, jardim, etc. A água da chuva é sempre a melhor possível. O tipo de solo. A gente tem o solo arenoso, que é o da areia da praia, que ninguém planta na areia da praia porque tem sal, mas enfim, restingas, e áreas que tem um terreno arenoso, ele é rico em areia, então ele é uma granulometria, os grãozinhos são ásperos, né? É um terreno que drena muito facilmente, então a gente tem que molhar mais quando o terreno nosso que a gente tem é arenoso. Se ele é muito argiloso, ele faz barro, então quando seca fica gretado, e quando está molhado empaçoca tudo, meleca, faz lama, então também não é o melhor solo. Tem o solo umífero ou orgânico, as turfas em geral, ou solos muito ricos em matéria orgânica. Com exceção do umífero, que já tem bastante matéria orgânica, para melhorar solos arenosos ou argilosos, a gente tem que colocar matéria orgânica. Ele melhora a absorção de água dos solos arenosos e melhora a drenagem e textura e composição do solo argiloso. Então, a gente tem o solo, em geral, que a gente vai encontrar num jardim, na nossa casa, ele é um solo que a gente chama de areno-argiloso ou argilo-arenoso. Ele é uma mistura disso. Então, não fica tão barro e também não é tão areia. Então, não é tão difícil, mas sempre a gente vai colocar matéria orgânica para melhorar ainda mais. Opa! Se a gente vai fazer em vaso, a gente pode ter ou substratos prontos ou preparar substratos, né? Com areia, argila e algum outro material, que pode ser, por exemplo, vermiculita para reter mais água. Mas para vasos, floreiras ou containers que a gente possa eventualmente plantar a nossa horta, o ideal seria comprar um substrato pronto, que aí já vem esterilizado nas proporções corretas, é o melhor. Tá? Bom, quando a gente vai pensar lá nas nossas necessidades, que planta que a gente quer, o que a gente quer comer e quanto, a gente tem que lembrar que existem classificações dessas hortaliças. Então, existe uma classificação botânica, né, que a gente tem falado sempre, é o nome científico, para saber que planta é aquela, bem certinha, e tem muito a ver também com o fato de que, às vezes, a gente usa as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. A gente tem que saber a classificação botânica certa para não comer errado, tá? Nós podemos classificar as hortaliças também como as partes consumidas. Nós temos hortaliças que a gente consome folhas e hastes, ou flores, ou frutos, ou raízes. O que é? Alface, folha, flor, couve-flor, brócolis, alcachofra é uma flor, que a gente consome a flor. Hortaliças de fruto, tomate, quiabo, feijão vagem, pepino, pimentão. E as hortaliças de raiz, que cenouras, batata, beterraba, nabo, tá? Outra classificação que a gente vai usar também é a época de plantio. Nós temos plantas de inverno e plantas de verão, primavera, né? O local da semeadura, nós temos hortaliças que a gente faz sementeira e depois passa para o local definitivo, e tem as hortaliças que a gente semeia direto no local. Então, por exemplo, alface a gente faz em sementeira, mas cenoura a gente faz em canteiro definitivo. Basicamente, todas as hortaliças de raiz devem ser semeadas em local definitivo. A grande exceção é a beterraba. A beterraba gosta de ser transplantada, mas, no geral, quando é planta o que você vai consumir é a raiz, no geral, a gente faz em local definitivo o plantio. E a gente pode plantar em covas ou berços ou em canteiros, tá? Quando a gente sabe tudo isso, é mais fácil da gente ter uma boa horta, evitando prejuízos de mudas e sementes jogadas fora e tempo que a gente gasta e não colhe coisa nenhuma, tá? Bom, classificação botânica é algo assim, tá? Existem livros onde tem tudo, então nós temos alhos em geral, ó. Aqui são todas as brássicas,
brássicas, que são as couves, todas elas e tal. Então, a gente precisa ter uma noção do que a gente está plantando para poder comer certo, né? E o que cada uma delas costuma ter de necessidades. E outra coisa importante é, se você conhece a classificação botânica, quando você vai fazer lá na frente, que nós vamos falar consórcio ou rotação, você lembra sempre que não dá para plantar junto ou na sequência plantas da mesma família. Então, por exemplo, se você plantou num canteiro tomate, não plante no mesmo canteiro na próxima vez batata, porque as doenças são as mesmas e as necessidades nutricionais são muito parecidas. Então, se você conhece essa classificação, você consegue fazer uma horta mais equilibrada, trocando as famílias no tempo e no espaço. Tá? Por isso é importante a classificação botânica. E aí, ó, dentro da classificação botânica, a gente tem essa maravilha, né? Aqui, ó, são só tomates. Tudo isso aqui são tomates. E a gente conhece basicamente este, eventualmente de vez em quando este, enfim. Isso aqui, ó, são variedades de cenouras, cebolas, pimentas e pimentões, aqui todas as couves, todas as abóboras que a gente pode ter e folhas em geral. Então, a diversidade é enorme. A gente conhecendo a classificação botânica, sabendo que existem todas essas possibilidades de variedades, a gente faz uma horta bem colorida e rica nutricionalmente, porque tem muita variedade. Tá? As punks, então, como eu falei, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são aquelas, o caruru, o matinho não sei das quantas, que a gente precisa saber quem eles são, porque a gente também não pode comer qualquer coisa, porque às vezes a plantinha parece aquela, mas é aquela outra que é venenosa. Então, por isso a gente precisa saber a classificação botânica, com certeza. Mas já existem livros que falam sobre essas plantas não convencionais, e é uma forma de alimentação bastante saudável, porque as punks são geralmente plantas nativas, então são muito bem adaptadas ao local onde elas se encontram, o que é muito bom para a gente consumir, tá? E às vezes aparece assim, sozinha na nossa horta, e aí a gente pode aproveitar. Não sei como é que é do plantio dessas coisas, porque às vezes é meio difícil, mas tem algumas que são tradicionalmente plantadas, mas nunca estão naqueles calendários, naquelas descrições de plantio. Por exemplo, uma plantinha que é considerada punk, mas tem cultivos normais, é a tal do caramoela, que parece uma moelinha, e é um cará que ele é uma trepadeira e os carás mesmo ficam penduradinhos. É uma planta alimentícia não convencional que tem cultivos conhecidos em alguns lugares, tá? Então, mas a gente precisa saber exatamente o que elas são para não comer qualquer matinho e não acabar se estrepando. Bom, a quantidade, a gente faz uma tabelinha, ó, de tudo que a gente gosta, né? Como eu comentei lá atrás, a gente precisa saber o que quer plantar e quanto a gente vai precisar plantar. Para não plantar um mundo de alface e levar 500 anos para comer ou jogar tudo fora porque tem demais, né? Então, a gente faz uma lista do que a gente gosta, lista o quanto a gente consome disso por semana para poder calcular quanto é que a gente vai precisar. Tá? Então, a gente calcula, eu consumo 5 cabeças de alface por cada 15 dias, ou enfim, um maço de cenoura por semana, a gente vai calculando isso e daí vê nas tabelas quanto que produz por metro quadrado e a gente sabe quanto que a gente precisa produzir dessa planta que a gente vai consumir. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, por exemplo, a alface, a gente não precisa colher a cabeça inteira. Você pode plantar alface, planta 3, 4 pés de cada qualidade e vai colhendo só as folhas à medida que você vai consumindo. Vai, aí vai chegar uma hora que ela começa a definhar, um pouco antes disso você já tem um plantio novo, que aí dá tempo de ir sempre tendo as hortaliças que você quer. Então, as folhosas, de modo geral, dá para fazer isso. Algumas de fruto, elas vão produzir durante algum tempo. Então, a gente tem que pensar nisso. Ao longo do tempo, como é que a gente vai aproveitando todas essas espécies que a gente quer consumir, tá? Com as quantidades definidas, os espaços disponíveis que a gente tem para tudo isso. E lembrando que a época do ano define o que a gente deve ter de preferência. Mesmo que você tenha uma estufa, procure plantar
o que é da época. Porque o que é da época, geralmente, é o que vai te dar a melhor nutrição para aquela época. Tá? Bom, quem que vai cuidar da horta? Eu, você, o caseiro, o neto junto, a neta junto, quem que vai cuidar dessa horta? A gente precisa saber, até porque, às vezes, a gente precisa fazer isso aqui, ó, canteiros altos, para ficar mais fácil da gente cultivar. Né? Então, quem cuida da horta, de acordo com quem cuida da horta, a gente programa o jeito, a cara da nossa horta. Tá? Nós temos que ter uma proteção. Dentro da horta, a gente tem que ter proteção. Tanto para pequenos animais, pássaros e outros bichinhos que possam frequentar a nossa horta, como proteção contra adversidades climáticas, por exemplo. Então, ó, para temperaturas baixas, a gente tem várias opções. Mesmo uma cerca pode fazer uma proteção contra frio. E a gente tem que cuidar, por exemplo, ó, nesse caso aqui, o que está informando? Esse local aqui, com esse tipo de cerca, ele acumula frio, porque é uma baixada, vamos dizer assim, então é para cá que vem o frio. Se você fecha fechado, você vai perder tudo que você tem aqui. Se você faz de forma mais aberta, até passa o frio, até corre o risco da geada, mas sempre vai ser mais suave, tá? Se você quer proteger as suas plantas, então a gente pode pôr jornal, plástico, esse TNT que o pessoal tem usado sempre, mas vejam que fica sempre, ó, afastado da planta. Dá para fazer cobertura de vidro, cara, né? E, enfim, para só plantas muito especiais. Plástico, pode fazer um túnel, não precisa ser uma estufa, né? E tem os estufins e as camas quentes. Cama quente é uma coisa muito usada na Europa, que o terreno demora muito tempo para esquentar. Então, você faz um buraco aqui, ó, enche com esterco fresco. Coloca um tanto de terra por cima para cultivar. À medida que esse esterco vai se decompondo, ele libera calor. Então, isso aqui fica aquecido. O ambiente todo acaba se aquecendo. Né? Então, é mais assim, locais que o clima é muito extremo para frio e que o solo demora muito tempo para esquentar. Senão, a gente usa simplesmente estufins. Então, são um caixotinho que você põe e tira uma tampinha aqui, geralmente com vidro. Tá? Ok. Ou então, estufas, propriamente. Então, ó, uma estufa de plástico convencional e tal, terra, tem as bancadinhas. Isso aqui é num cantinho que você tenha na sua varanda, no seu jardim, que você não tem muita área, uma estufinha pequena, ó. É quase que um armário de plástico, né? Aqui também, ó, é uma estrutura pequena para aproveitar o sol, entre paredes aqui, numa área totalmente calçada. E esse aqui é aquele estufinho que eu falei lá atrás. Então, é um caixotinho. Ele não tem fundo, ele é colocado por cima do solo com uma tampa. Então, você abre e fecha à medida que esfria, esquenta, para você ter facilidade de cultivar aqui dentro. Isso aqui é uma estufa grudada na casa, que tem várias funções, inclusive. Você pode produzir plantas aqui, e o fato dela ficar quentinha, ela pode até, inclusive, aquecer, por exemplo, esse cômodo aqui atrás. Né? Então, ela tem dupla função. Nesse caso aqui é de vidro e tal, muito chique, muito no último. A minha é parecida com essa, vocês vão ver, é muito linda. Mas não é tão chique assim. Aí, ó, para temperaturas altas, a gente também tem estruturas para proteger as plantas. Porque, por exemplo, agora nós estamos no inverno, a insolação é pouca, o sol passa baixo, não tem tanto calor. Mas bem no verão, lá em janeiro, fevereiro, dezembro, o sol é muito forte. E algumas hortaliças são sensíveis. Então, a gente pode usar sombrite. Se tem uma estufa, a gente procura colocar essa estufa de tal maneira que haja plantas ao redor que possam fazer proteção no verão. Estas plantas ao redor que podem fazer proteção no verão devem ser árvores ou plantas de folha caduca, porque quando for inverno não atrapalha, e quando for verão faz sombreamento, tá? Aqui é sombrite também, ó, sombrite, e além disso, se é uma estrutura, aqui é uma estrutura monstruosa, enorme, comercial, mas se a gente tiver uma pequena estufinha, a gente colocar tipo um aspersorzinho que faça micropulverização de água, porque daí, além da sombra, a gente
introduz umidade para facilitar a vida das plantas. Então, fica mais úmido, então a temperatura diminui. Então, além da própria cobertura, que pode ser um sombrite, se é uma estufa mesmo, a gente tem o sombrite e ainda tem um aspersor, um microaspersor para ter pulverização de água no ambiente para refrescar, sempre que possível. Se não é possível, a gente rega com mais frequência, ou como a Marilda faz nas estufas dela de orquídea, ela coloca bandejas com água por baixo das prateleiras das orquídeas, também aumenta a umidade do ambiente, e daí, com isso, você consegue baixar a temperatura, tá? Para excesso de chuva, que também acontece em algumas épocas do ano, principalmente no verão, tem muita chuva, a gente faz pequenas coberturas simples, e daí não é uma estufa fechada, é só a cobertura, tá vendo aqui, ó? É só uma cobertura, tudo aberto em volta, para ventilar, correr o ar, mas para não ter excesso de chuva. Tá? Então, é uma possibilidade em locais de muita chuva ou para épocas de muita chuva. Bom, ferramentas as mais variadas a gente vai precisar, então nós temos todos esses escarificadores, que são pazinhas de dente, as pás, grandes, pequenas, de mão, de ferramenta de trabalhar o canteiro, arrancadores de inso é mato, tá? Então, esses aqui, ó, esse aqui que talvez as pessoas tenham em casa, não é? Nós temos algumas dessas em casa e não sabemos nem para que serve, é para tirar matinho. Essa daqui também, essa aqui é para matinhos de batatinhas em geral, e essa daqui para matinhos alastrantes tipo trevo. A gente raspa para tirar os matinhos, tá? Sacho. Então, ó, aquela ferramenta que tem uma pontinha ou a pontinha dupla, chama-se sacho, né? Então, ó, quebrar torrões, afofar e oxigenar a terra, tá? Ancinhos e enxadas e enxadões. Então, são as principais ferramentas que a gente vai precisar. Além disso, regadores, carrinho de mão, quando for o caso, baldes, sacos para carregar o lixo, para levar daqui para lá, para poder juntar material para poder fazer compostagem, tá? Bom, quando a gente vai escolhendo, fizemos o planejamento inteiro da nossa horta, né? O que nós vamos plantar, onde, como é que está o terreno, já providenciamos as proteções necessárias, aí a gente vai plantar a horta. Então, a gente prepara os canteiros, instala a irrigação e começa a ter o lugar da compostagem já definido, já começa a fazer a compostagem, faz correção e adubação de solo. Bom, canteiro, os mais variados possíveis. Nesse caso aqui, aquele canteiro instantâneo, que nós já tivemos aula aqui em casa. Você não precisa cavar, é todo ele feito para cima e usa muita palha. Para quem tem, é uma boa opção. E para quem tem um terreno que não é muito rico, que é difícil, duro, muito argiloso, ou mesmo, assim, muito cheio de mato e tal, dá para fazer esse tipo de canteiro que simplifica o trabalho, tá? Aqui, ó, a gente chama de panela. Então, você tem uma árvore plantada qualquer, às vezes um pequeno declive, você cerca em volta, ó, e aqui você vai colocando, você prepara o canteiro aqui em volta, que não cubra muito o pé da árvore, né, para não matar a árvore. É um lugar que é bom para quando é verão, já tem uma certa proteção por causa de uma árvore. Se for uma árvore caduca, perfeito, cai tudo as folhas por aqui mesmo, e você consegue aproveitar mesmo num jardim pequeno, numa área pequena, você pode ter uma frutífera, e em volta dessa frutífera pode aproveitar para fazer uma pequena hortinha. Então, aproveita bem o espaço. Nós temos as espirais de ervas. Então, é uma espiral que ela tá vendo? Ó, tem altura. E aí você tem vários microclimas possíveis dentro dessa espiral. Então, aqui é mais úmido, aqui é mais seco, dependendo de norte, sul, leste, oeste, onde tem mais sol, mais sombra. Então, vai ter uma planta aqui, vai fazer sombra para trás. Então, faz todos os climas, você consegue obter numa espiral de ervas. E é muito útil, se você não tem muito espaço, você consegue produzir muito. A gente chama de espiral de ervas, mas pode ter até verdurinhas por aqui, não precisa ser ervas somente. Mas se você quiser ter muitas ervas diferentes, você usa uma espiral de ervas, que é muito útil e funciona muito bem, além de ser muito lindo, né? Bom, temos para aqui, tem área grande, tem o tal do canteiro profundo. É um canteiro que você cava fundo, vai virando, primeiro, ó, esterco, matéria orgânica, daí vai cavando, depois você vai virando a terra,
E aí você usa por anos, sem precisar refazer o canteiro. Então, mas é para quem tem área grande e tal. E aí aqui é o jeito que você vai plantar e o jeito que você vai trabalhar. Você tem que proteger, isso aqui é uma tábua para não compactar. Quando você vai renovar esse canteiro, você só afofa. Não precisa refazer o canteiro inteiro. Tá? Podemos ter plantio em vasos. Então, como é que a gente prepara vaso para qualquer planta, hortaliça ou não? É assim. Fecha faz a drenagem, tampando aqui o orifício de drenagem, um pouquinho de areia, põe ou não o bidim. Atualmente o pessoal anda dizendo que não é muito bom o bidim, porque a terra gruda, enfim. Mas como as hortaliças, em princípio, têm ciclo rápido, se achar que vai vazar muito, põe o bidinho aqui no meio. Se não, nem coloque. Põe uma camadinha de areia, terra boa, planta a sua plantinha, a sua mudinha e use. É bom para quê? Para temperos, folhosas em geral, rabanete, dá para pôr em vaso, e vai depender do tamanho do vaso que você vai ter, né? Disponível para fazer. Então, em caixotes, né? Dá para fazer caixotes grandes, e aí, ó, para folhas em geral, você pode ter 15 centímetros, para plantas já com algum fruto, ou mesmo algumas raízes, pelo menos uns 30 centímetros, e plantas maiores você vai ter pelo menos 40 centímetros. Então, o recipiente, quando você vai fazer uma horta em recipiente fechado, pense sobre isso, o tamanho que a planta tem, para adequar o tamanho do recipiente que vai contê-la, tá? Para poder ter um negócio desse tipo, né? Maravilhoso, os caixotão aqui, ó, vários tamanhos, ali mais compridinho, tem uma treliça que pode ter pepino, pode ter tomate, enfim, vai adequando à medida do que você vai usar, vai usando isso daqui num terraço de apartamento, você consegue ter uma bela de uma horta, né? Aqui são várias outras possibilidades, ó, na cozinha, os temperos, os caixotes grandes ou maiores, mesmo num lugar que você tenha um espaço, mas quer ficar mais fácil de trabalhar, mais alto e protegido, por exemplo, cachorro. E tem cachorro, para não ficar trançando em cima da sua horta, você pode fazer esses caixotes. Aqui, nesse caso aqui, ó, tem até uma aguinha, aí fica bem fácil de você, inclusive, fazer a rega, tá? Se você vai ter frutas na sua hortinha, então, ó, tem esses tipos de vasos, e esse aqui é tipo um cano de PVC para plantar moranguinho. Então, nesses vasos aqui, ó, tem buracos ao redor, que você planta e pode plantar lá em cima. Num espaço pequeno, você consegue ter bastante planta. Aqui, ó, são frutas, ó, aqui são laranjas, jabuticabas, mas o vaso tem que ser bem grande. Se vai botar fruta dentro, tem que ser vasos bem grandes. Esses vasos, o importante é que os orifícios de drenagem tem que ser na lateral, não pode ser embaixo, porque ele é muito grande, pesado, e ele tampa o furo. Ela está lá fora, se chove, tem que ter por onde drenar. Então, os orifícios de drenagem desses vasos tem que ser tudo do lado, tá? E aqui algumas inúmeras alternativas possíveis. Então, pode ser com canos de PVC, mas canos grandes, tem que ser cano pelo menos 150 milímetros. E aqui você vai conseguir produzir mais, são ervas e folhas, né? Aqui o cano inteiro, aqui em pneu, não é muito recomendado o pneu, na verdade, é uma possibilidade, mas não é a melhor delas, porque o próprio pneu pode liberar substâncias não tão boas no solo. Então, para cultivos muito rápidos, não é tão crítico. Bacias, baldes, etc. Aqui, caixotes, floreiras, que você pode pôr, por exemplo, num carrinho com rodinha, e você leva para onde tem sol na hora que precisa. Então, você pode ter uma horta que caminha atrás do sol, se você não tem um lugar que tenha no mínimo as 4 horas de sol que você precisa, você pode fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é um tambor de batata. Você vai fazer o quê? Coloca a terra mais ou menos por aqui e planta a batata. À medida que ela vai crescendo, você vai colocando mais terra, mais terra, mais terra, aí chega aqui em cima, ela acaba de se desenvolver e daí você colhe o tambor inteiro de batata. É uma opção para quem tem pouco espaço e não consome tanta batata assim, pode ter um cultivo com um tambor de batatas, vai colher bastante batata. Aqui nós temos a possibilidade de plantio de tomate. Então, pode ser um caixote, que se ele for rasinho, você pode aumentar a área só fazendo um invólucro aqui qualquer, com
um plástico rígido, ou um laminado, qualquer coisa, que daí você aumenta a área de enraizamento, porque o canteiro é pequeno. Tomate é muito bom. Ou esses pacotões mesmo, você põe tomate nesse pacote, que você pode, inclusive, levar onde você quiser, os pacotes, né? E aqui um barril de morangos. Então, é mais ou menos aquela foto que a gente já tinha visto antes. Irrigação. Então, a gente precisa ter a água disponível para irrigar, e os irrigadores são os mais variados possíveis, desde uma garrafa PET perfurada ligada numa mangueira, como irrigadores profissionais, os famosos e os super úteis regadores, garrafas que você coloca diretamente no vaso, faz um furinho em cima para a água poder descer, e essa aqui, ó, é uma garrafa d'água de 5 litros, e aqui, ó, são equipos de soro, então você coloca os equipinhos de soro aqui, ó, e bota nas suas plantinhas. Então, irrigação, essa aqui é irrigação por gotejamento com equipamento profissional e tal. E aqui, ó, uma caixinha de coleta de água de chuva para poder fazer a irrigação. Nesse caso aqui, ele tem uma bombinha, porque senão não consegue o jato d'água, né? Ele tem uma bombinha manual aqui para bombear a água para molhar as plantinhas da horta, tá? Compostagem, que a gente vai gostar de fazer, nós podemos fazer uma pilha, nós podemos ter caixas, e nesse caso aqui, ó, você coloca nesse recipiente, ele abaixa um pouco, você passa para esse, aí você passa para esse, desse é que você vai usar. Pode ser com tela, pode ser de tijolo com a frente só de madeira, pode ser um barril, um tambor que pode verter o chorume por aqui. Então, as opções de compostagem, de composteira, são inúmeras. E o que a gente faz? A pilha é essa, né? A gente monta as pilhas e, enfim, com todo o material que a gente tem, varredura de folhas, esterco, galhos, palha, capim, resto, tem um monte de vídeos na internet que ensinam como é que faz, tá? Então, compostagem é uma coisa que a gente precisa fazer na horta, é sempre bom. Se você não tem como fazer, procure sempre ter alguém que possa fazer para você, ou compre de vez em quando composto ou terra vegetal para poder usar nas suas plantas, que é muito importante, tá? Então, aqui, ó, as pilhas. Essa aqui é uma pilha que eu fiz aqui em casa, que eu fui marcando à medida que ela descia, ó, tá? Coberto, não pode ficar exposto no sol direto, sempre é bom ter uma cobertura, aqui tem cobertura. Aqui é uma tela que você vai acumulando material aqui. E essa aqui é as caixinhas de compostagem, caixinha de minhoca, né? Então, aqui você vai coletar chorume, aqui ficam as minhocas, e aqui você vai colocar o seu material para compostar. Então, por pouco que você tenha, no mínimo, se você tiver uma caixinha dessa, já vai ajudar bastante, né? Aqui, ó, o processo da compostagem, tudo que a gente pode usar e qual é o ciclo da compostagem. Tá? Bom, correção e adubação. O pH ideal de solo na horta é em torno de 6, pH 6. Um pouquinho menos, um pouquinho mais é o ideal. Para a gente conseguir isso, a gente tem que fazer a correção, às vezes. Na região de Curitiba, por exemplo, o solo tende para ácido. Então, às vezes, a gente precisa colocar um pouquinho de calcário. Mas se você trabalha com uma boa matéria orgânica, você já melhora bastante. Embora ela seja ácida quando crua, ela estabiliza o pH depois que ela está processada. Por isso a gente usa composto e não esterco fresco, ou, enfim, só espalhar as coisas por cima da horta, a não ser que vá no canteiro, né? Você pode fazer uma compostagem laminar, que aí você espalha esse material de folhas, restinhos de cozinha, cascas e tal, por cima, mas daí tem que esperar ela decompor para não acidificar o seu solo antes de usar, tá? De preferência, a gente aduba uma semana antes de plantar, especialmente se for com adubo químico, se for o caso de ser usado, né? A correção com calcário sempre em torno de um mês antes, né? E cada vez que a gente colhe um canteiro inteiro, a gente volta, coloca a matéria orgânica de volta e, eventualmente, faz um pouquinho de adubação química. Mas se você tem bastante matéria orgânica sempre, nem adubação química vai ser necessária. Tá? Se for usar adubação química, a fórmula mais usada é 4,14,8, mais ou menos 200 gramas por metro quadrado. Isso dá um copinho d'água, aqueles copinhos de plástico de água cheio, espalha em 1 metro quadrado, e mais ou menos um meio copo daquele de calcário, espalha em 1 metro quadrado. Tá? Bom, para manutenção da nossa horta, a gente vai programar os plantios, né, para poder ter
planta sempre, então a gente tem que saber o ciclo da planta, quanto tempo ela leva para nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Aí, então, rabanete, 28 dias, abóbora, 4 meses, alface, 2 meses, a gente precisa saber. Tem tabelas para isso, vão te dizer qual é o ciclo da planta, para você saber de quanto em quanto tempo você tem que plantar, né? Então, ciclo longo, você planta uma vez por mês. Ciclo curto, você planta uma vez por semana. E vai renovando os canteiros, tá? Num metro quadrado, você pode fazer uma horta organizada desse jeito, né? Define lá o que você quer, quanto você quer, marca e vai semeando e vai mantendo. Isso aqui mantém uma família tranquilamente. E aí você vai planejando que daqui você tirou rabanete, você vai pôr alface, daí aqui você tirou alface, você vai pôr uma cenoura, aí ali você tinha chicória, daí você pode pôr um pezinho de pimentão, vai trocando para fazer a tal da rotação e o consórcio. Então, aqui é uma mistura de plantas que a gente vai trocando e trocando a família. Se eu plantei raiz num canteiro, na próxima vez eu planto folha. Se eu plantei folha, eu planto fruto. Vai alternando tudo isso para poder manter o equilíbrio do solo. E sempre matéria orgânica para poder manter esse equilíbrio, né? A semeadura, ela pode ser feita no local definitivo ou em sementeiras, né? 2 vezes o tamanho da semente, a profundidade e tal, nós vamos ver a figurinha. Então, ó, a gente vai plantar em sementeirinhas, né? Que vai ser uma sementinha por buraquinho. Se a semente é muito pequenininha, a gente pode usar esse artifício aqui, vai ser 2, 3 aqui, ou isso aqui é uma semeadura na sementeira em linhas, pode ser a lanço também, né? Nos pacotinhos de semente, a gente vai encontrar as informações que a gente precisa para fazer os plantios. E aqui, ó, é um canteiro de sementeira. Então, sempre vai ser em torno de 10 centímetros entre as linhas. A gente põe pouca semente para não ficar demais, porque senão tem que fazer muito desbaste e repicagem, né? Ou melhor, muito desbaste. Então, a gente cuida aqui, mas dá para fazer uma sementeira em um canteiro de sementeira. Ele sempre costuma ser mais estreitinho, no máximo 80 centímetros, por 1, 2 metros de comprimento. Então, é um canteiro pequeno, perto da água, que possa receber algum sombreamento para poder cuidar bem dessas plantinhas que estão na sementeira, né? Aqui você vai plantar num canteiro direto. Então, cenoura, por exemplo, rabanete e uma série de outras plantas, você planta direto no canteiro. Então, você prepara o espaçamento entre as linhas, vai ser o espaçamento recomendado nos pacotinhos da semente. Então, quando é no local definitivo, você vai ter que respeitar o espaçamento que a planta precisa, né? Então, entre linhas e entre plantas. Isso aqui deve ser uma rúcula, por isso que está tudo juntinho. Profundidade, então, como eu falei. Sementes pequenininhas lá em cima, sementes grandonas cá embaixo. 2 vezes, ó. Esse é o tamanho da semente. Então, é 1, 2 vezes o tamanho da semente e a profundidade que a gente vai colocar essa semente, tá? Isso vale para horta, para jardim, para o que vocês pensarem de semente, tá? O desbaste. O desbaste é quando a gente tira o excesso das plantas, elas começam a ficar meio pernilonga, meio esquisita, aí tá faltando, elas estão competindo muito entre si, então a gente precisa deixar elas mais espalhadinhas, isso aqui na sementeira ou no local definitivo, principalmente, tá? Então, desbaste é tirar o excesso, quando a gente erra na mão e coloca muita semente, vai ter que desbastar. Repicagem é quando você planta de propósito bastante, e quando ainda ela é bem pequenininha, daí você transplanta para uma segunda sementeira, que ela se desenvolve mais um pouquinho para depois fazer o transplante. Tá? Então, desbaste é retirar o excesso, repicagem é tirar de uma sementeira única para embalagens individuais, e o transplante é quando a gente pega a muda e vai levar para o local definitivo. As plantas de horta, o que a gente tem que levar em consideração? Não adianta o tempo, porque o tempo é variável. Se está muito frio, ela desenvolve devagar, se está calor, ela desenvolve rápido. Então, a gente tem que pensar que tem que ter de 4 a 8 folhas bem formadas. É quando é o tempo da gente conseguir fazer o transplante, que ela vai funcionar bem. Tomate, por exemplo, ele não gosta muito de mexer na raiz. Então, se a gente tiver aquelas embalagenzinhas feitas com jornal, aí não precisa nem tirar. Ou
tem umas sementeirinhas agora que é feita de tipo um papel reciclado, parece um papelão assim esquisito, aí planta com papelão e tudo. Mas se for plástico, tem que tirar do plástico, né? Mas aí não desmancha tanto o torrão. As demais não são tão sensíveis, não tem problema, tá? Aqui, ó, eu tiro e vou plantando. Eu não preciso tirar o canteiro inteiro para renovar o canteiro, eu não preciso tirar tudo para daí sair plantando. Se eu colhi esse pedacinho aqui, eu posso plantar outra coisa aqui, daí ali já está nascendo, aqui ainda está produzindo, então a gente pode ir renovando o canteiro à medida que vai colhendo. E não precisa colher tudo de uma só vez para renovar o canteiro. Uma hora você vai tirar tudo. Quando tirar tudo, aí você renova o canteiro, faz nova adubação orgânica, coloca novamente composto, dá uma fofada, e aí começa a plantar tudo outra vez, tá? Bom, rotação. Rotação de culturas é alternar as plantas no mesmo espaço. Então, tá vendo? Ó, folha, flor, raiz, fruto e semente. Na que eu plantei folha, eu deixei descansando. Na que eu plantei flor, eu vou plantar folha. Na que eu plantei raiz, eu planto flor. Na que tinha fruto, eu planto raiz. Na que tinha semente, eu planto fruto. Porque daí, assim, cada uma dessas plantas, cada um desses produtos exige alguma coisa do solo. Se você alterna, então elas conseguem aproveitar todo o potencial daquele solo e daquela adubação que você faça sem gastar demais. E aí cada tipo de planta vai aproveitar um extrato do solo. Então, a rotação é boa por isso. E o importante aqui, sempre, nunca colocar mesma família no mesmo canteiro na sequência, para evitar problemas de doenças, tá? O consórcio é isso aqui, é misturar as plantas, né? Então, você tem aqui a cebolinha, alface, isso aqui deve ser alguma couve, daí alface de novo, então você mistura as plantas. Por quê? Mesmo motivo da rotação. Elas atraem pragas diferentes, elas consomem nutrientes diferentes e elas têm tamanhos diferentes. Então, no conjunto, elas se equilibram e é muito bom que isso aconteça, tá? Porque se você tem só alface, só alface, só alface, a hora que passa o bichinho lá que gosta de alface e vê que tem tanta alface, ele baixa por aqui mesmo. Se ele olha aqui, ele não consegue identificar se tem alface, se não tem, ele passa batido e não ataca a sua horta, tá? Controle de pragas e doenças. Então, as pragas são insetos, cochonilhas, formigas, vaquinhas, larvas em geral, lagartas e brocas, moscas, ácaros, moluscos, lesmas, caracóis, nematóides. A gente enxerga todos eles. Olha e enxerga. Às vezes estão escondidos, mas eles são grandes o suficiente para a gente enxergar. Daí nós temos as doenças que a gente não enxerga, a gente só vê o efeito delas, né? Então, são fungos, bactérias e vírus. E, no geral, pragas e doenças são muito provocadas por desequilíbrio nutricional. Então, se a planta está desequilibrada, ela sofre com doença e ela sofre com ataque de pragas. Tá? Então, por isso a gente cuida muito do solo, para ele nutrir bem a planta, para a planta ficar protegida contra todos esses ataques. Tá? Aqui alguns exemplos para vocês verem. Tem o trips, que é bem pequenininho, temos lagartas, temos ácaros, que são umas aranhinhas bem pequenininhas, que costumam ficar do lado de baixo das folhas. Tem a cochonilha, que a gente conhece bem, né? Tudo isso ataca não só o jardim, como a horta também. Formiga, todo mundo conhece e sabe bem como é que é. Aqui nós temos uma vaquinha, a gente chama ela de vaquinha. É tipo uma joaninha, mas não é aquela vermelhinha. A vermelhinha não tem problema que ela come outros insetos. Essa daqui a gente chama ela de vaquinha verde-amarela, ou patriota, ou brasileira, que ela é verde e amarela. Essa daqui come muita folha. Feijão ela adora. Então, quando tem bastante dessa, a gente tem que providenciar algum tipo de tratamento. O tratamento que eu recomendo sempre é, coloca uma bacia amarela, bem amarela, com água e sabão no meio da horta. Esses bichinhos, em geral, são atraídos pela cor amarela. Aí elas veem aquele amarelão lá no meio, tem água com sabão, elas descem. Quando pousa, como tem sabão na água, elas afundam e morrem. Tá? Então, a forma de controle biológico, sem uso de qualquer outro produto perigoso, dentro de uma horta que você não quer aplicar produtos, né? Tá? Aqui, quando a gente tem nas raízes essas bolotas e tal, geralmente são nematóides. Temos as moscas, alguns fungos, o que eles provocam, então eles fazem essas manchas redondinhas assim, que fura a folha, geralmente são fungos. Tá?
Aqui também, e quando tem tipo uma fuligem por cima, também costuma ser fungo. Bactéria costuma fazer essas manchas maiores, assim, menos definidas, e as folhas ficam amareladas. E os vírus apresentam algumas, ficam rajados e descoloridos e tal. Geralmente os vírus são transmitidos por pulgões. Quando ele pica, ele injeta o fungo nas plantas. Para fungo não tem solução, você tem que arrancar a planta e queimar. Fungos e bactérias, eventualmente dá para fazer algum tratamento. Em cultivos domésticos, orgânicos, a gente tira a planta, elimina, põe, queima ou põe longe da nossa plantação para não infestar o restante, tá? E aqui nós temos armadilhas para insetos voadores em geral, a gente pode fazer as armadilhas, essa da bacia amarela que eu já falei, essa daqui para as moscas, que a gente conhece bastante, fura aqui embaixo, líquido atrativo, doce, buraquinho aqui, o bicho entra, a tendência dele sair sempre é subir, aí aqui em cima não pode ter buraco, só pode ter buraquinho aqui embaixo para ele entrar, aí bate, 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 morre e cai nesse líquido aqui. Isso aqui é a armadilha que tem aqui dentro um produto que a gente compra, que é um feromônio, que atrai os bichinhos. Então, é amarelinho, tem atrativo, daí ele fica aqui, daí tem a capotinha também, ele tenta sair, não consegue, morre por aqui mesmo. Então, são armadilhas que não usam produtos químicos e podem ser espalhados pela horta ou até pomar, se vocês quiserem. Tá? Então, por que ocorrem as doenças? E os ataques, geralmente, são desequilíbrios nutricionais, ambientais, um mau manejo, então você planta a planta na época errada, no lugar errado, com sol errado, isso é um mau manejo, então isso faz com que a planta fique deficiente, e daí ela é mais suscetível de sofrer algum ataque de praga ou doença. Plantar na época errada, não cuidar do solo, deixar o solo do jeito daquela primeira foto lá, todo esturricado, sem cobertura, sem adição de matéria orgânica, isso estraga o solo ruim, da planta ruim, que atrai doenças e pragas. Tá? A adubação química em excesso também faz isso, porque ela mata a vida do solo, e aí a planta fica muito sensível, porque ela tem um acúmulo de nutrientes muito rápidos e os insetos acabam percebendo isso, a gente não enxerga, mas eles veem. E então, a adubação química em excesso pode sair um tiro pela culatra e você mata a tua planta e ainda tem um monte de bicho em volta e doenças, tá? E os defensivos agrícolas que fazem a mesma coisa, desequilibra o ambiente e a planta fica mais sensível, então quanto mais veneno você passa, mais você atrai bichos que vão precisar de mais venenos. Então, quanto menos a gente usar desses produtos, melhor, e especialmente se é dentro de uma horta doméstica, que a gente está transitando o tempo todo, é o tipo do produto que a gente não deve usar, tá? Aqui a gente tem algumas demonstrações de quando tem desequilíbrio nutricional com excessos de nutriente ou com deficiências de nutriente, né? Então, aparece. Então, aqui, ó, numa orquídea, por exemplo, quando tem algum tipo de deficiência, as folhas vão mostrar. Aqui é tomate com deficiência de magnésio, de enxofre ou de nitrogênio. Então, as plantas mostram, às vezes a doença delas não é causada por fungos, bactérias ou vírus, é uma deficiência nutricional que se mostra como se fosse uma doença. A planta começa a definhar, perde folha, fica manchada, etc. Uma outra coisa também que parece que a planta está doente e não está, é falta de rega. Então, se a gente não rega adequadamente, ou se a gente fica muito tempo sem molhar uma determinada planta, chega uma hora que mesmo que você vá molhar de novo, ela não consegue absorver mais, ela já está em processo de morte e ela não volta. Mas ela começa mostrando, vai secando e tal. Você acha que ela está doente? Não, às vezes é falta d'água só, a gente tem que cuidar com a irrigação, tá? Então, para controlar esses bichos e doenças, a gente usa medidas preventivas, todas essas que a gente já comentou, plantios em épocas corretas, adubação orgânica, rotação, consórcio, tratamento bom do solo, evitar vento excessivo, porque o vento demais também atrapalha a planta, resseca demais, ela fica mais sensível, né? E a fazer a nutrição adequada. Se já tem a infestação, aí a gente vai tirar os bichinhos, vai catar, vai pôr a bacia, vai pôr as armadilhas, vai mexer no solo, geralmente lagartas, elas descem para o solo durante o dia, elas só saem à noite, então você mexe o solo em volta das plantas, que você vê estão meio comidas, para ver se de repente você encontra as lagartas,
E outros métodos biológicos, que é atrair passarinhos e outros bichinhos que podem, joaninhas, que podem te ajudar no controle dessas infestações na sua horta. Bom? Então, por hoje era isto que eu queria falar para vocês sobre as hortas, e depois vai entrar o videozinho bem rapidinho sobre a estufa que eu fiz aqui em casa, para vocês terem uma ideia de que não precisa muito espaço e dá para fazer bastante coisa, tá bom? Beijo para todas e até breve.